Na semana passada no Âncora, no Encontro Âncora, nós vimos que o povo de Deus, apesar de estar seguro que eles estavam numa reforma religiosa, eles tinham tornado o culto popular, eles estavam com sacrifícios e ofertas novamente, eles tinham o templo só para Deus, eles estavam no lugar certo, expressando o vocabulário certo, mas eles não estavam com o coração íntegro diante de Deus. Eles pensavam que tudo estava bem para Deus, o Deus da aliança, o Deus de Israel, mas daí Deus levanta um profeta que está dizendo nada disso. Meio coração não serve para Deus, o Deus da aliança quer toda a devoção, quer a entrega total, né? E vimos então que Jeremias começa a pregar sobre isso, se o povo não arrepender-se e servir o Senhor completamente, em vez de tentar servir a dois senhores, servir a si mesmo, a Baal e a Deus, ou aos seus próprios desejos e a Deus, Deus traria um povo do norte, uma nação que faria o exílio, e você sabe da história que isso aconteceu porque o povo se negou a ouvir palavras de advertência e oportunidade de arrependimento e volta. E nessa conversa entre Jeremias e Deus, nessa fase da vida de Jeremias, ele já está pregando há muitos anos, eu preferi, em vez de avançar após falar da árvore frondosa do deserto, e ir para o texto seguinte, seria Jeremias 18, que é a do oleiro, eu preferi talvez olhar algo assim estratégico, no sentido assim de incomum, né? Uma expressão que você vai ver aqui, eu vou ler acho que 4, 5 textos pelo menos, aonde diz Deus para o profeta que não era para ele, era para ele continuar pregando, fazendo o que Deus mandava a cada dia, pregando no templo, nas ruas, falando com o rei, falando com os sacerdotes, com os outros profetas que desafiavam Jeremias, diziam que a palavra dele não era de Deus, que Israel não estava correndo perigo nenhum, e que Deus diz assim: não ore por eles. Eu fiquei com essa expressão, então hoje eu vou compartilhar um pouquinho. Quando Deus, no seu zelo e na sua perfeição, diz para o seu achegado servo, que é Jeremias, eu estou no meu zelo, na minha ira ou na minha soberania de rei, dizendo que não se ponha ao lado desse povo. Pregue, fale, mas não ore por eles. E se fosse uma vez só num livro como é grande, em algumas circunstâncias, mas quando isso começa a saltar os olhos, me parece que é um momento importante de nós percebermos que há na graça divina oportunidade para arrependimento frequente para esse povo. Durante 40 anos Jeremias vai pregar e o povo... Mas em alguns momentos, nesta relação Deus, profeta e povo, uma verdadeira trilogia relacional aqui, duas coisas chamam a atenção. Uma, que Jeremias tem muita oposição e ele vai ter orações diante de Deus a respeito dos enfrentamentos, que nós ainda não vimos nenhuma oração de Jeremias. Mas aqui é o contrário, é Deus dizendo ao profeta íntimo: olha, não dá mais esse povo. É a justiça de Deus, o zelo do nome de Deus. Não ore por eles. A primeira parada, que foi o que nós lemos na semana passada, no encontro passado, que foi Jeremias 17, existe essa primeira citação no 7,16. Hoje eu vou ler alguns textos pulados, né? No 7,16 está assim: você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Aí vai falar sobre idolatria.
Quando Deus diz basta, na sua grande misericórdia, na sua imensa graça, na sua muitíssima longanimidade, né? O próprio Jeremias, você sabe que Jeremias tem um segundo livro, que é Lamentações de Jeremias. E se você abrir em Lamentações de Jeremias, vou abrir aqui, você vai ver que Lamentações é uma parte assim poética, como se fosse uma oração fúnebre, assim, de que tudo que ele pregou aconteceu, e Jeremias então vai abrindo o coração nesse texto e vai dizendo, né, para pondo na escrita que, puxa vida, será que serviu aquilo tudo que ele pregou? E que me veio na mente, acho que nem vou ler para encurtar um pouco o espaço aqui de tempo, mas lembra aquele cântico que nós cantamos na igreja, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade, né? O amor de Deus, né? Esse cântico é Lamentações 3, né? E talvez é o cântico mais cantado, ou o texto mais poético, o mais lido da obra de Jeremias, porque ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é completamente verdade, né? Porque à medida que você vai lendo, nossa, esse povo é duro, mas Deus está indo atrás e convidando ao arrependimento, antes de arrependimento do que o exílio para a correção. Mas nesses meandros entre as misericórdias que verdadeiramente sobre a sua vida se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade, também diz ali, trarei na memória aquilo que pode me dar esperança, no 3:23 mais ou menos, né? Trarei na memória o que pode me dar esperança, que as misericórdias do Senhor. Então a tua esperança na vida do cristão é renovada cada manhã pela misericórdia de Deus, pela sua grande fidelidade. Bom é esperar o Senhor. Bom é Deus para aqueles que esperam nele, diz nesse texto. É um texto que completa o caráter de Deus, mas aqui parece que é um reverso disso, né? Nos textos de hoje, Deus está dizendo que essa coisa deles ficarem adorando a outros deuses, ter outros senhores, fazerem a sua própria vontade, conciliando com querendo agradar a Deus e aos outros deuses e a si próprios, que Deus está dizendo para Jeremias que não interceda junto a mim, pois não o ouvirei. Essa é uma fala que interpretar isso é só no contexto de Jeremias, que Deus está dizendo assim, olha, chega um momento, Jeremias, né? Eu estou tentando interpretar que as minhas misericórdias se renovam a cada manhã, grande é a minha fidelidade, é bom que esperem por mim e o busque, porque isso gera esperança, mas eu sou um Deus que disciplino aqueles a quem amo. E que trazer Nabucodonosor, criar o império babilônico, trazer esse império do norte para sitiar Jerusalém, também é resposta da minha graça, da minha misericórdia. Por isso, Deus está dizendo, olha, Jeremias, agora não interceda por esse povo. Ouça o que eu tenho a dizer sobre ele. Aí Deus vai relatando a Jeremias o que o povo tem feito. E está traduzindo o povo como aquela esposa prostituída. Literalmente, existem menções a essa prostituição. Israel é como uma esposa adúltera, enganada, enganosa, sedutora, rebelde. E aí você vai podendo descrever à medida que você vai lendo os relatos que Deus faz para o profeta. Por isso Deus está dizendo, agora não é hora de você orar por esse povo. É para você proclamar justiça divina chegou. É hora da disciplina. E você pensa como eu, né? Ninguém quer disciplina, principalmente divina. Ninguém quer limites, principalmente que se isso vai me autolimitar.
Ninguém quer sacrifício para caminhar com Deus. Ah, seria tão bom que Deus falasse, tá bom, eu via ter intercessão, não vai acontecer nada com o povo. Mas daí seria Deus permitir a desonra ao seu grande e zeloso nome. Como é que Deus vai permitir que este povo não tenha correção se eles preferem a rainha dos céus nesse texto? O segundo texto que Deus fala para Jeremias, não ore por eles, está logo perto, né? Está no 11. 11 a 14. Vamos ver essa segunda situação onde Deus diz, basta, agora é a hora da correção. Então, capítulo 11, verso 11 a 14. Por isso assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, veja só, eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses, aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você tem tantos deuses quanto são as suas cidades, ó Judá. E os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal, são tantas quantas são as ruas de Jerusalém. E você, Jerusalém, e você, Jeremias, não ore em favor deste povo. É a segunda vez nesse texto que ele está falando, Deus está falando isso. Não ore em favor deste povo, nem ofereça súplicas ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamar a mim na hora da desgraça. Novamente aqui Deus está falando para o profeta que há um tempo de Deus nos aproximar dele, dar a sua palavra, como aqui Jeremias, dar um pregador, dar o anúncio, dar a exortação, à espera do arrependimento. Lembre do grande arrependimento de Nínive, quando Jonas pregou, o povo se arrependeu, né? O profeta mal-humorado prega e o povo ouve e se arrepende. Mas este povo, ano após ano, década após década, ouve e desfaz o profeta e não se arrepende. O princípio aqui, como já comentei no capítulo 7, agora Deus está dizendo que parece que Deus está mostrando para o profeta a necessidade que há de ter na nossa vida a exortação divina, a intervenção divina, a correção divina. A correção como terapêutico, como mudança de direção, como oportunidade que Deus está me dando para voltar a Ele. E aqui, no versículo 11, 12, Deus está dizendo que quando trouxer o julgamento, que eles não vão poder escapar, então está mostrando uma previsão do futuro, eu não os ouvirei, porque agora o tempo do arrependimento passou, agora é o tempo de Deus fazer a sua justiça e trazer a disciplina. A disciplina sempre é um processo que Deus tem para a salvação, sabe? Não fique com medo, né, com remorso, né? Não é como a disciplina humana que às vezes a gente faz para um filho ou uma filha de uma forma desavisada, impulsiva, irada, onde há danos, onde há manipulação, onde há critérios não claros. À medida que Deus vai dizendo para o profeta, não ore por eles, nessa aqui há 2 vezes isso, eu não ouvirei nem a eles quando clamarem, porque o tempo agora, se há tempo para o arrependimento, há tempo para a disciplina. É que a disciplina é de suma importância na nossa caminhada com Deus. Se Deus não disciplinar, não chamar a sua atenção, a minha atenção através da Escritura, e às vezes eu não quero ouvir, ou me faço de sonso, eu não quero enxergar, e Deus continua trazendo oportunidade, essa oportunidade de correção que vai ser o exílio. O que seria na minha e na sua vida? Muitas vezes, Nabucodonosor, o Babilônia, os caldeus da nossa vida, são épocas que Deus nos chama
a passar por algum tipo de exílio. Eu já vou explicar isso antes de fazer mais uma leitura. No 14:11, novamente Deus está explicando para Jeremias que como o povo não se arrepende, ele vai fazer justiça. É isso mesmo, né? 14, verso 11. Está aqui. Esse assunto de disciplina é um assunto que provoca para nós assim certo desconforto, né? A disciplina de Deus, principalmente. 14:11. É aqui. Então o Senhor me disse: não ore pelo bem-estar deste povo. Agora vem um acréscimo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos, e aqui o holocausto, né, tem uma certa explicação aqui da NVI, e ofertas de cereal, não os aceitarei. Holocausto é um tipo de sacrifício específico, mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Aqui Deus está clarificando para o profeta que o jejum é uma forma, às vezes, de chamar a atenção de Deus, de nós mesmos, para uma causa, né? Parece que quando a gente fala assim, estou orando por você, é uma coisa, mas quando a gente diz para alguém, assim, nesse meio evangélico, estou orando e jejuando, ou estou jejuando, aliás, não devia nem falar, porque o jejum tem que ser uma coisa discreta, né? Não pode chamar atenção, porque daí perdeu o sentido. Mas o jejum geralmente quer dizer assim que a pessoa é forte na oração, que ela está empenhada, que ela está... Então, toda vez que faz esse jejum, devia ser... ninguém saber, ninguém cozinha para você deveria saber que você está de jejum, porque chama holofote, né? Às vezes é uma forma de vangloriar-se, mesmo inconscientemente, não estou dizendo que é uma coisa proposital. Mas aqui isso não é o assunto, né? O assunto é que Deus está dizendo para ele que não importa a prática espiritual ou a disciplina espiritual exercida nesse exato momento, porque nem no clamor, nem na oração, nem no jejum, nem a oferta de cereal, nem os holocaustos, porque haverá guerra, Nabucodonosor tem exército, haverá fome, porque vai ter uma seca muito grande, vai ter cerco pela cidade, nada entra, nada sai, peste, né? Haverá doença, haverá a mão de Deus aqui está se mostrando, de certa forma, forte, intensa, justa, mas uma disciplina que pode nos trazer assim até certo assombro, né? Nossa, quando você lê isso, né? Nossa, não ore pelo bem-estar desse povo, ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. É porque Deus está certo o que está fazendo o melhor. Mas como eu estava dizendo para você ali agora há pouco, e quanto nós? Como é que é essa coisa da disciplina de Deus, do exílio?